Reflexão da liturgia da palavra dessa sexta-feira, dia 13 de julho, 14ª semana do tempo comum. A primeira leitura de hoje é o final do livro do profeta Oséias. Encontramos aqui um forte apelo à conversão, semelhante ao que encontramos no início de seu livro. Um apelo para que Israel volte para Deus e Deus possa recompensá-lo, concedendo-lhe êxito. Os êxitos que Deus lhe concederá aparecem na forma de comparação. Deus será como o orvalho, Israel florescerá como lírio, com raízes extensas, como as do cedro do Líbano, com galhos esplendorosos, como os da oliveira, e perfumes como os do cedro do Líbano. Israel é comparado a uma árvore frondosa, onde muitos voltarão a se assentar à sua sombra. E mais, diz ainda que seus trigos reviverão, as videiras florescerão, e será um povo tão famoso como o vinho do Líbano. São promessas semelhantes às de um pai para que o filho amado volte. É o amor de Deus para com seu povo. Assim Deus faz com cada um de nós. Quer que estejamos sempre com Ele. Ele nos cobre de bênçãos. E aos que estão afastados dele, em vez de ameaças e castigos, promete coisas maravilhosas como as que vimos nessa primeira leitura. O que a humanidade está esperando para voltar a Deus? Só quem ainda não conheceu esse Deus maravilhoso anunciado pelo profeta Oséias se afasta dele. Por essa razão, no evangelho de hoje, Jesus chama e envia. Porém, mostra que estar no caminho de Deus não é algo fácil. Embora as coisas maravilhosas anunciadas por Oséias aconteçam no seguimento de Jesus, haverá também muitos desafios. Mas Jesus ensina aqueles que ele envia a enfrentar com coragem e força essas dificuldades. Ensina como não se deixar abater pelos obstáculos, como, por exemplo, pelas acusações e condenações, pelas incompreensões e contendas que surgirão dentro da própria família. Enfim, aconteça o que acontecer, o Espírito de Deus conduzirá e guiará as ações daqueles que aceitarem o chamado. Jesus confiou aos seus discípulos a missão de anunciar que o reino de Deus está próximo. Esse reino é vislumbrado na primeira leitura. Para isso, chamou discípulos e os preparou, capacitou, alertou. No texto do Evangelho de hoje, Jesus continua dando recomendações a seus discípulos e os alertando sobre os perigos que iriam encontrar pelo caminho. Pede que sejam espertos. Os cristãos não podem ser ingênuos. É preciso olhar a realidade com um olhar de Deus, porém crítico, pois muitos tentarão enganar os que estão no caminho de Deus. Assim, Jesus diz que envia os seus discípulos como cordeiros no meio de lobos, ou seja, preveniu-os dos desafios da missão. Não seria nada fácil, mas mesmo assim eles não deveriam perder a mansidão e a bondade própria dos cordeiros. Jesus é o Cordeiro de Deus. Os discípulos são os cordeiros de Jesus. Não no sentido de serem pessoas passíveis de serem manipuladas, que não tinham iniciativa própria, mas no sentido de fidelidade a Cristo, deixando-se guiar por Ele, o bom pastor. Quem se deixa guiar por Ele não teme os lobos que estão por aí à espreita, esperando a oportunidade de atacar as ovelhas. Jesus mostra que cordeiro não é sinônimo de pessoa boba, quando diz: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ele alerta para que se tenha cuidado com as pessoas, porque elas podem agir de modo traiçoeiro.
Mesmo quando houver traições, diz Jesus, não fiqueis preocupados em como falar e o que dizer. É o procedimento de quem confia. Quem tem confiança em Deus permanece firme, mesmo diante de traições e denúncias injustas. Vimos na primeira leitura o quanto José foi perseverante, mesmo tendo sofrido os piores horrores praticados por seus irmãos. Jesus prepara seus discípulos para enfrentar traições e discórdia dentro da própria família. Aquele que confia terá o Espírito Santo agindo nele, falando por ele. Enfim, será uma pessoa ungida por Deus. Diante disso, a mensagem de hoje é: não desista da missão, siga adiante, seja perseverante, tenha fé. Deus está com você e o fará vencedor. Quem confia vence as batalhas, por mais duras que elas possam parecer. Que tenhamos sempre sabedoria e discernimento na missão e que ela se realize de acordo com a vontade de Deus. E que sejamos também perseverantes. Deus recompensa os que perseveram no seu caminho, afirma Oséias na primeira leitura. Se nós cremos nisso, permanecemos firmes e não deixemos que os obstáculos e dificuldades nos façam esmorecer. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.